Boa tarde, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós vamos às meditações no Catecismo Maior de Westminster. Começamos agora a pergunta 105, ainda referente ao primeiro mandamento. Só que dessa vez ela abordará os pecados proibidos. Na pergunta 104 foram tratados as ordenanças, o que o mandamento, o primeiro mandamento dos 10 mandamentos que o Senhor ordenou por meio de Moisés, o que esse primeiro mandamento ele tem como aplicação para nossas vidas, o que devemos fazer decorrente deste mandamento. A pergunta 105, ela faz uma reflexão a partir da perspectiva da proibição. O que ele proíbe, né? Quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? Lembre que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Então, esse mandamento que nos ordena, de um lado, adorar a Deus, cultuá-lo e assim por diante, de outro lado, proíbe algumas coisas. O que é que ele proíbe? Bem, o mandamento, ele nos traz diversas aplicações. E o Catecismo Maior tem uma vasta aplicação. Portanto, nós vamos ter que, à semelhança da pergunta 104, nós vamos ter que subdividi-la, né? Então, nós encontramos e agrupamos as 25 aplicações da resposta. Encontramos 25 partes na resposta do catecismo, nós vamos juntar em 20. Pelo menos já reduzimos um pouquinho por semelhança de resposta. E vamos ver de bloco em bloco. E as primeiras respostas, ou as aplicações primeiras, na resposta à pergunta 105, nós temos que os pecados proibidos no primeiro mandamento são o ateísmo, negar ou não ter um Deus, a idolatria, ter ou adorar mais de um Deus ou qualquer outra associação em lugar do verdadeiro Deus e nosso Deus, a omissão ou negligência de qualquer coisa devido a ele, exigida neste mandamento. Bom, essas são as 3 primeiras aplicações. Há várias, como nós falamos, vamos agrupar em 20, certo? Tem 20 aplicações. E nós não vamos ver uma por uma, vamos agrupar também algumas delas na hora de nós analisarmos. Portanto, vamos ver essas 3 primeiras. Ou seja, o mandamento não terás outros deuses diante de mim, ele proíbe o quê? Ele proíbe o ateísmo. E o ateísmo, ele pode ser, para o efeito de estudo, ele pode ser dividido na prática, né, eu vou colocar três categorias. Primeiro é o ateísmo cientificista. O que é isso? É aquele ateísmo teórico que realmente ele é elaborado, né? São pessoas que, em nome do cientificismo, elas realmente querem provar a não existência de Deus. Então, o ateísmo cientificista, ele já trabalha bastante a parte teórica, porque ele tem esse propósito, né? Esse ateísmo você vai encontrar mais nas universidades, vai encontrar em algumas pessoas curiosas que se interessaram, de alguma razão, foram influenciadas por alguém. Então você vai encontrar em alguns grupos mais relacionados ao academicismo, né? Então é o ateísmo cientificista, né? Nós temos também o ateísmo cultural. Esse é mais comum. Por quê? Porque o ateísmo cultural, como estamos aqui categorizando, é aquele que está presente na cultura de uma forma geral. As pessoas, elas negam a existência de Deus, elas nem sabem o porquê, mas adotam essa ideia porque ela surgiu, né? E elas vão aderindo em muitas ideologias, e uma delas é essa, a ideia de que Deus não existe. Então isso é um ateísmo mais popular, né? Muitas dessas pessoas nem saberá argumentar alguma coisa daquilo que elas dizem crer. É interessante o jogo de palavras, mas elas
creem na não existência de Deus. Tá? Então, elas acreditam em algo. E elas, como é uma coisa mais popular, normalmente não tem muita solidez. Ainda que, é claro, o ateísmo é por si só algo falho, porque não possui elementos que possam comprovar que Deus não existe. Né? São ideias que as pessoas adotam. E temos o ateísmo prático. O que é o ateísmo prático? Que até um cristão, às vezes, pode cair nessa cilada. Ou seja, é negar a Deus com as suas atitudes. Né? Você acredita em Deus, mas não confia. Então, se você acredita em Deus, como é que você não confia em Deus? Né? Então, isso é o ateísmo prático. O ateísmo prático, ele é mais comum ainda. É claro que é muito mais comum entre pessoas que não andam com o Senhor. Mas até um cristão pode cair neste pecado de negar a Deus com a sua prática. E a gente vai ver isso dentro do cristianismo como um todo. As pessoas vão, por exemplo, elas vão domingo adorar a Deus e na segunda-feira as atitudes negam a Deus. Porque, por exemplo, elas proclamam que Deus é bom, mas elas agem com maldade. Elas proclamam que Deus criou todas as coisas, mas são professores ensinando evolucionismo, que vai de encontro à própria crença na existência de um Criador que criou todas as coisas conforme a sua palavra nos revela. Então esse ateísmo prático. Então Deus, quando diz não terás outros deuses diante de mim, ele está proibindo qualquer forma de ateísmo. Seja aquele que quer trazer teorias filosóficas para defender a não existência de Deus, quer aquele que popularmente, né, por causa de uma ideia cultural, começou a aderir à não existência de Deus, ou quer aquele que na prática, né, mesmo diga assim, eu creio em Deus, mas na prática nega com atitudes, qualquer que seja, Deus proíbe qualquer ateísmo. Ou seja, o homem não pode, não deve de forma alguma negar o seu Criador. Né? Assim como não deve negar, por exemplo, pai e mãe. Só para você fazer uma comparação bem prática, né? Uma analogia bem prática, um filho não vai negar pai e mãe, porque ele não pode negar que alguém concebeu ele. Ninguém, e não importa quais as razões, pode negar que nasceu de um homem e de uma mulher. E isso é impossível. Então, sabendo que toda pessoa nasceu de um homem e de uma mulher, então não tem como negar que exista um pai e uma mãe. Pode não ter conhecido, pode ter tido problemas com eles, uma série de questões. Mas não pode negar que eles existam. Certo? Então, também o ser humano não pode negar que exista o Criador, porque todas as coisas que existem têm um Criador. E, portanto, todas as coisas apontam para a necessidade de serem criadas. E nós temos essa necessidade de que tenhamos sido criados. E como nós temos características que apontam para um ser inteligente, o ser humano é um ser inteligente, nós, obviamente, temos que ter um Criador que seja inteligente também. Então, Deus proíbe o ateísmo. Mas Deus também proíbe a idolatria, a segunda aplicação deste mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Então, toda e qualquer idolatria. Veja, assim como o ateísmo tem formas, né, aparece com formas diferentes, também a idolatria aparece. E nós temos a idolatria cientificista também. O panteísmo é mais comum hoje dentro do cientificismo idólatra. Aí o que eu falei do evolucionismo. Se você parar para pensar um pouquinho, o evolucionismo nada mais é do que uma religião panteísta. Por que isso? O panteísmo é a religião que entende que a própria natureza, a própria criação é Deus. Né? E, obviamente teríamos um problema porque ela teria se autocriado e ela também não seria perfeita porque ela estaria em desenvolvimento. Né? Então tem uma série de problemas que nós não vamos, obviamente, tratar agora. Mas o panteísmo é essa ideia de que a natureza é Deus. Pan e pantós é tudo. Tudo é Deus. Então panteísmo é tudo é Deus. E o evolucionismo, ele traz a ideia de que a criação, ela foi se desenvolvendo, ela não tem um criador. A criação, ela vem da própria criação, ou seja, tudo vem dela mesma. Então a matéria sempre existiu, a energia sempre existiu
é um elemento primordial que foi se desenvolvendo. Então, observe que o fato de acreditarem que a natureza ela concebeu a si mesmo, que tudo na verdade foi apenas ou é o resultado de um desenvolvimento dela mesma, e considerando toda a inteligência que possui a natureza, observe uma coisa: a natureza ela tem um caráter inteligente, ou seja, há algo nela que mostra inteligência. Não só nós, seres humanos, mas, por exemplo, a matemática presente na ordem, na harmonia, no perfeito funcionamento e assim por diante. Então, a natureza, a criação, as leis físicas e assim por diante, tudo mostra que há uma inteligência. E uma vez que a criação estaria se desenvolvendo sozinha, e você imagine, sozinha ela concebeu uma aparência boa, uma simetria, porque observe que há uma simetria no nosso próprio corpo, né? E uma ordem, e um funcionamento tudo muito harmônico. Então mostra que o evolucionismo, na verdade, vê que a própria criação é Deus de si mesmo. Então, na verdade, o evolucionismo, que tem supostamente um caráter científico, nada mais é do que uma religião cientificista, em que Deus é a própria criação. Então, é só uma forma mais atual de uma antiga religião, que é o panteísmo, né? Portanto, a idolatria cientificista é também uma idolatria, né? É só a criação de um Deus diferente, né? Também a idolatria das religiões. E aí não importa que religião. Aí você pode ter religiões monoteístas, porque não apenas o cristianismo é monoteísta. Religiões politeístas, religiões panteístas, como nós já mencionamos. E também teístas, porque há religiões que têm ideia de Deus, mas não necessariamente uma concepção de Deus como ser, né? Então, são religiões teístas. Entende que existe Deus, mas é algo muito vago, muito ideológico. Então, nós também vamos encontrar idolatria nas religiões. Por quê? Porque elas concebem em si mesmo a existência de um ou mais deuses de sua própria forma. Ou seja, o homem, não sabendo quem é Deus, ele então dá formas a Deus. E, obviamente, isso seria um problema. Digamos que você saiba que eu existo, certo? E, todavia, você não me conhece. Digamos que você tenha apenas ouvido a minha voz. Vamos fazer conjecturas. E você nunca me viu. Então, se alguém perguntar, você pode fazer desenhos sobre mim, você poderia descrever, a partir da voz, possibilidades que vêm à sua imaginação. Não significa que elas estariam corretas. Talvez você me pintasse completamente diferente de quem eu sou de fato, pensando na aparência, a partir do que você achou tendo apenas ouvido a minha voz. Então é mais ou menos isso que o homem faz. O homem, abre aspas, fecha aspas, ele, a partir de alguns vestígios, como a minha voz, por exemplo, seria para você, o homem, a partir desses vestígios, que é a natureza, que é o próprio ser humano, com sua inteligência, a partir daquilo que ele pode ver, ele tenta conceber quem é Deus. E então ele vai criar uma imagem de Deus. Não necessariamente uma imagem física, né, desenhada, mas uma imagem como uma concepção, uma ideia de Deus, né? Pode inclusive não ter uma imagem física aparente. E então o homem acha, não, eu acho que Deus é assim, que Deus é assado, que Deus é isso, Deus é assim, tal, tal. E o homem vai criando imagens de Deus. Essas imagens que o homem cria de Deus são imagens a partir de sua imaginação, assim como você poderia, sem nunca ter me visto, desenhado uma imagem minha a partir só da minha voz. E aí você poderia cometer erros muito grandes. E desenhar de todo tamanho, de toda largura, de toda cor, e não chegar de forma alguma a quem de fato eu sou. Muito dificilmente uma pessoa, sem ver a outra, conseguiria ter uma descrição, um desenho exato de quem ela é. Principalmente se nunca viu ou ouviu alguém descrevê-la, né? Apenas com a sua voz. Portanto, a idolatria das religiões
é um problema, porque é uma descrição, uma imaginação sobre quem é Deus a partir apenas de uma concepção pessoal. Eu acho que Deus é assim. É necessário que o homem, então, conheça Deus como Deus é. Deus revelou quem ele é? Então, para nós está muito bom, suficiente, estamos satisfeitos. Também temos a idolatria que acontece até mesmo dentro da própria cristandade, que é a idolatria prática, assim como o ateísmo prático. Pessoas podem negar Deus com atitudes. Também é possível ser idólatra a partir de atitudes. Por exemplo, Jesus falando para judeus, é como se ele estivesse falando para cristãos hoje. Então, na época, ele estava falando para judeus. Lá em Mateus capítulo 6, versículo a partir do 19, ele diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça e ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E em versículo 24 ele diz: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Observe como ele trata a riqueza como um ídolo, certo? E o apóstolo Paulo, que diz para a igreja de Corinto para fugir da idolatria, diz também aos colossenses que a avareza é idolatria. Então observe, Jesus falando para os judeus, Paulo falando para cristãos e ambos fazendo com que, ou conduzindo eles para longe da idolatria, mas como se eles eram exatamente o povo de Deus, pensando num povo visível. Então por que isso? Porque existe a idolatria prática, ou seja, a pessoa é um cristão, uma cristã, todavia ama o dinheiro, e aí serve inclusive ao dinheiro, ama e dedica a sua vida ao dinheiro, inclusive mais do que ao próprio Deus. É claro que não é uma questão de medir, o quanto eu amo ou sirvo ou adoro alguma coisa. Não pode ser menos, mais do que a Deus. Não, não é uma medida, é de forma alguma. Então, o dinheiro, os bens, pessoas famosas, pessoas queridas, familiares, sonhos, a saúde, tudo isso pode ser um ídolo de uma pessoa. Uma pessoa pode se apegar tanto a um filho, ou um cônjuge, ou aos pais, ou alguém que gosta bastante, de tal forma que leve essa pessoa a qualquer perda, ela perdeu o sentido da vida. Tem muita gente que perde o prazer de viver por causa de perdas da vida. Tristeza é uma coisa, sentir a perda é natural, mas não ter sentido para a vida, não ter prazer de viver por causa dessas coisas, mostra um outro problema, que é a idolatria. Então, nós, na prática, não podemos venerar, idolatrar, adorar pessoas nem vivas nem mortas, nem famosos, ídolos, seja inclusive pastores ou pregadores, nem pessoas queridas, nem parentes, nem os santos que são os homens de Deus que morreram, nada. Nenhum deles, né? Também não devemos dedicar isso a coisa alguma, tá? Objetos, seja qual for, não importa o quão valiosos sejam os objetos, nenhum deles pode ser idolatrado. E a idolatria das denominações, essa é uma idolatria nova, vamos dizer assim, porque ela vem com o advento e o crescimento das denominações. E a gente tem percebido que pessoas são muito mais devotas às suas denominações do que ao próprio Deus, como os judeus. Os judeus fizeram exatamente a mesma coisa. Eles matavam pela denominação, dizendo que estavam servindo a Deus. É claro que não. Ninguém serve a Deus fazendo mal, porque Deus nunca ordenou tal coisa. Então, cuidado com a idolatria da denominação. Você está tão apegado à sua denominação que você faz coisas erradas, peca contra Deus, faz o mal às pessoas por causa dela. Inclusive nessa guerra denominacional que tem acontecido até nas redes sociais
e assim por diante. Então, cuidado com isso, tá? Porque também a idolatria é um pecado contra o primeiro mandamento. E, por último, a aplicação de que Deus não quer que a gente seja omisso ou negligente de qualquer coisa devida a Ele. Ou seja, não adorar a Deus, não servi-lo, não amá-lo, não imitá-lo, obedecê-lo ou glorificá-lo é uma quebra do mandamento. Então, quando Deus diz não terás outros deuses diante de mim, Ele está proibindo que nós, de alguma forma, venhamos a negligenciar tudo relacionado a Ele. Então a gente deve viver para a glória dele. Se você negligencia Deus, negligencia o amor a Ele, a dedicação, a imitação e assim por diante, estará também pecando contra o primeiro mandamento. E é isso. E nós vamos seguindo então aos poucos com esta pergunta 105, que tem muitas e maravilhosas aplicações sobre o primeiro mandamento. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, muito obrigado por tudo. Obrigado porque o Senhor é tão bom que ensina o caminho aos pecadores. Pedimos que o Senhor nos ajude, nos livre, Senhor Deus, do pecado, nos livre dos homens maus também, e conduza-nos à tua igreja em paz, conduza-nos como tua igreja, ó Deus, no caminho do Senhor, para que teu nome seja glorificado em nós. Receba nossa oração, nossa gratidão por tudo, e tudo em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.